Uma boa noite a todos. Boa noite. Quero cumprimentar o presidente da casa, primeiramente, o segundo secretário, os demais pares, servidores que nos acompanham aqui, nos auxiliam na realização desta sessão e o público que nos acompanha via transmissão online. Primeiramente, eu quero falar a respeito da minha indicação, de número 14 de 2020, que solicita para que a mesa, os demais membros analisem, inclusive com o auxílio dos demais pares e os servidores aqui, a possibilidade de nós anteciparmos a devolução do 12º. A gente sabe que nós temos uma Câmara bem estruturada, reconhecemos também que tem todas as despesas que devem ser arcadas. É lógico que a prioridade do nosso orçamento é para custear as nossas despesas internas aqui, mas que sempre sobra uma parte desta dotação. Então, eu conversei com o presidente, falei que faria essa solicitação para que ele analisasse, juntamente com o executivo, se estão recebendo recursos do governo estadual e do governo federal e se esses recursos estão sendo suficientes para custear essas despesas que estão sendo necessárias em razão dessas despesas extraordinárias que surgiram aí com a situação de calamidade pública decorrente da Covid-19. Então, o meu pedido nada mais é do que o presidente analise a possibilidade de, ao invés de devolver esse recurso só no final do ano, que juntamente com o nosso contador aí, procuradoria e os demais servidores, que vejam se já tem uma sobra aqui no orçamento. Nós estamos bem no começo do ano ainda, mas talvez já tenha uma sobra no orçamento aí que possa ser utilizada aí no combate a essa pandemia. Então, essa é a minha indicação. Peço a colaboração dos pares aí e o presidente fique à vontade aí para analisar se há ou não a possibilidade, que tem que ter uma prevenção também, um recurso disponibilizado para um eventual imprevisto, mas se tiver disponibilidade, tenho certeza que será muito bem-vindo aí para a nossa população. Também quero solicitar aqui verbalmente que um pouco antes de eu chegar aqui na Câmara, depois vou transcrever também essa indicação, caso não seja solucionado o problema, que é a dedetização de casas aqui em razão de escorpiões. Eu encontrei a pessoa pediu para que eu não fizesse nenhuma exposição, mas ela é vizinha próxima de uma pessoa que já foi picada por escorpião, e essa pessoa me permitiu, quando me procurou, que mencionasse, inclusive, o nome dela. Acho que fica mais fácil da gente saber. Inclusive, o José Roberto aqui já comentou comigo também, que ela também o procurou, que é a Tiana, todos conhecem ela aqui, procurou o presidente também. E a casa, ao lado da casa dela, já tem muitos anos aí, vários anos, que está abandonada. E já tiveram problemas com ratos e outros animais peçonhentos, dentre eles, escorpião. Inclusive, ela já foi picada em outra ocasião. E agora começou a aparecer novamente esses animais lá, inclusive mataram 2 ontem. Então eles pediram até uma certa urgência, porque o esposo dela tem um problema cardíaco. A gente sabe da gravidade que é a picada de um escorpião, tem muitas crianças que moram ali próximo àquela casa. Então a gente pede uma certa urgência. Se possível, já seja feito um levantamento para que possam realizar essa manutenção em outras residências também. Mas, primeiramente, ali que já está constatado e sabe-se que tem esses animais lá nessa casa. Então, eu peço aqui que o Executivo providencie, junto ao setor responsável, aí, uma certa urgência, seja na notificação do responsável da casa, e, pelo que eu fui informado, essa casa tem alguns problemas, questões documentais aí, e talvez seja difícil contatar o responsável. Então, eu peço que, se possível e se permitido, que a própria prefeitura já tome as medidas cabíveis aí e resolva o problema, para depois tentar resolver juntamente com o proprietário do imóvel. Novo colega, pelo até onde que eu sei, é só limpeza que cabe com isso daí. Porque herbicida nenhum, veneno, inseticida nenhum mata de escorpião. Então, tem que ser limpeza, notificar a pessoa da casa, exigir a limpeza do quintal ou outra coisa, porque até que eu sei, no momento que eu sei, pelo que eu pesquisei, não tem nada que mata ele. Eu já ouvi mesmo algo no sentido de que esses inseticidas não têm um bom efeito, e eu soube também, até conversando com o José Roberto antes da sessão,
de que aquela casa ali possivelmente pode ter alguns problemas aí para identificar o responsável, quem hoje é o proprietário do imóvel. É uma situação aí um pouco difícil. Então, ao invés da gente ficar dependendo da boa fé, da boa vontade do proprietário, eu peço que o executivo, por conta, já providencia essa manutenção aí para poder resolver o quanto antes esse problema aí. Do mais, eu quero falar a respeito da situação do comércio. Vários comerciantes têm me procurado, a gente sabe da importância dessas medidas, concordo com essas providências aí, porque a gente sabe o quanto é limitada os nossos leitos aqui na nossa região, e o quanto que essa doença aí tem tirado vidas das pessoas. Então, a gente reconhece a importância dessas medidas. Mas eu tenho sido questionado em relação aos domingos, e eu notei também que o fato de você fechar o comércio aos domingos tem sido um pouco mais prejudicial. Por quê? Porque as pessoas estão se antecipando aos sábados, sabendo que não vai funcionar no domingo, e estão se aglomerando mais ainda nos estabelecimentos aos sábados. Eu mesmo fui com a minha mãe comprar uma carne aqui no açougue próximo do centro, e, salvo engano, ali umas 10, 11 pessoas tinham na fila, no açougue, e isso raramente a gente se vê nos dias comuns. Só que no sábado tinha, e mesmo nos sábados a gente dificilmente vinha esse tipo de coisa. E aí algumas pessoas que estavam na fila me indagaram, falaram: Gabriel, não é nem para hoje que eu vou precisar, mas por conta do fechamento do comércio nos domingos, eu estou tendo que me antecipar e eu vim hoje. E eu presenciei a mesma situação, fui questionado também no supermercado aqui do Santa Mônica, que no domingo, no sábado também estava muito movimentado, e algumas pessoas que estavam lá dentro me perguntaram se não tinha possibilidade de limitar a quantidade de pessoas, mas não fechar o comércio no domingo. Então eu peço para que o prefeito verifique essa situação, se há possibilidade de flexibilizar esse atendimento aos domingos, porque a gente percebeu que houve uma aglomeração maior nos comércios aqui, inclusive em postos de gasolina também, aos sábados, pelo não funcionamento aos domingos. Então é esse o meu pedido. A gente sabe que já tem algumas medidas sendo tomadas no sentido de flexibilizar aos poucos o funcionamento normalmente, mas em relação ao domingo a gente notou que enquanto estiver fechado, o sábado e a sexta-feira vai estar um pouco mais movimentado aí no local, o que de certa forma não é muito recomendado aí pelo Ministério da Saúde. Então é esse o meu pedido em relação aos comerciantes aqui. Por fim, eu quero falar a respeito do kit de alimentação. O presidente recebeu recentemente um projeto de lei aqui, vindo do Executivo, o qual pretende disponibilizar aos alunos aqui da rede municipal de ensino esses kits escolares de alimentação. E o presidente recebeu na mesma semana também um ofício da promotoria eleitoral aqui da nossa região. E esse ofício foi bastante rígido, com possíveis penalidades bastante rigorosas aí para o presidente, com possibilidade de uma multa de valor muito alto, inclusive a cassação do seu diploma. Então, a gente reconhece a urgência desses alunos. Eu, com o vereador Altair, a gente conversou aqui com os demais pares também na última sessão, aproveitamos até a presença do prefeito para solicitar que fosse analisada a possibilidade de disponibilizar esses kits, e o prefeito mandou na outra semana, mas a gente precisa se acautelar aí, principalmente o presidente, que hoje é responsável pelos projetos que são colocados em votação aqui, para que não incorremos aqui numa possível ilegalidade e todos os vereadores sejam prejudicados, e principalmente o presidente. Então, achei louvável a iniciativa dele. Peço que, assim que tiver um posicionamento aí dos órgãos de fiscalização, que dê andamento, porque eu sou totalmente favorável à concessão desses kits. A gente sabe que muitos alunos aqui não possuem alimento dentro de suas casas, muitas vezes se alimentam nas escolas, e com esse fechamento das escolas aí, a gente sabe que está muito prejudicial para algumas famílias. Então, peço urgência ao presidente e, ao mesmo tempo, prudência nas decisões que vão ser tomadas aqui. Então, é aqui a minha
manifestação por conta dos questionamentos do porquê não estamos votando o kit. Deixo claro mais uma vez que sou totalmente favorável à votação e assim que for colocado em pauta, aí a gente sabe que existem sim na lei a possibilidade de, no caso de calamidade pública, ser votado esse tipo de projeto. Então é isso que o presidente quer se acautelar aí para que a gente possa votar de forma segura e não prejudicar nem a população e nem prefeito e vereadores aqui dentro da Câmara. Então, era isso que eu tinha para dizer aqui hoje. Agradeço aos pares, servidores e o público que nos acompanha e nos confia aí durante essas sessões. Desejo a todos uma ótima semana.